A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação: Gisele França. Trabalhos técnicos: Fernanda Vieira, Laura Peçanha e Ed Siqueira. Coordenação geral: Pastor Edilberto Silva. Uma realização: Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção geral: Pastor João Nepomuceno Martins. Programa Cântico Missionário. O Evangelho pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Cântico Missionário. Estamos no programa de maio, no mês de maio. Hoje é sábado, 23 de maio do ano de 2026. E eu louvo ao Senhor por termos chegado até aqui, por estarmos alegres na presença do Senhor, independente das nossas dificuldades, independente daquilo que esteja acontecendo, mas nós podemos dizer que nós somos alegres, estamos alegres na presença do Senhor. Amém? E eu já quero abrir o programa com oração. Aonde você estiver, feche seus olhos e vamos orar. Agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Pai, nós te rendemos graças, te agradecemos, ó Deus da glória, pela oportunidade de estarmos na sua presença, louvando e glorificando o seu santo e poderoso nome. Obrigada porque vencemos mais uma semana, vencemos os desafios. Senhor, muito obrigada pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia. Continue, Senhor, nos direcionando para fazermos, Senhor, aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Nos afasta, Senhor, das coisas que entristecem seu coração, nos ajuda a estarmos mais vigilantes, mais dependentes de Ti. Pai, esse programa é seu. Senhor, existe um objetivo, Senhor, através desse programa, que é levar às nações a Tua palavra, é levar a conscientização, Senhor, de como somos importantes, cada um de nós, do nosso jeito para o Seu reino, o quanto o Seu reino precisa, Senhor, crescer e avançar. Nos capacita, Senhor, cada vez mais, nos ajuda a vencermos os desafios, Senhor, que se colocam diante de nós. Não permita, Senhor, que fraquejemos, mas que vamos, Senhor, avançar juntos, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. Continue falando através desse programa, a cada mês, com cada participante, comigo, Pai, com tudo aquilo que acontece aqui nesse programa. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Está no ar, como eu falei ainda há pouco, o programa do sábado, dia 23, hoje é dia 23 de maio do ano de 2026. Está meio travado. Esse é um programa gravado. Eu já falei em outras ocasiões. Eu vou precisar, em função de alguns compromissos meus, que alguns programas sejam gravados. Na verdade, a grande maioria dos programas ao longo do ano vão ser gravados, mas irão acontecer programas ao vivo também. E eu quero contar com as suas orações, com a sua participação. Para quê? Para que esse programa avance, para que tudo que nós mencionemos aqui nesse programa alcance, atinja o alvo, os corações que estão aí enfraquecidos, perdidos, e que nós também possamos nos alimentar e nos fortalecer da palavra do Senhor. Afinal de contas, a palavra do Senhor é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz e é ela que nos dá força, não é mesmo? Não tem força que nos coloque de pé de forma tão eficaz quanto a palavra do Senhor. É ela que nos dá essa garantia que vamos vencer. Porque eu gosto de enfatizar, e eu vou falar novamente, nós somos mais que vencedores. Você, sim, eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele venceu e por isso nós venceremos junto com Ele, estamos vencendo e vamos vencer juntamente com Ele e juntos, seguiremos juntos para a glória celestial. Há um propósito de estarmos aqui, que nós venhamos cumprir esse propósito, mas há um propósito final da nossa vida, um objetivo final, que é estarmos com Ele,
juntamente com o Pai, com o Filho, aleluia, lá na presença dos anjos, estaremos juntos, num grande coral, aleluia. Você crê nisso? Você anseia por isso? Irmãos, nós temos que ansiar por esse tempo que nós vamos ter eterno com nosso Pai. Não vai ser um tempo provisório, igual estamos aqui na Terra. O nosso tempo aqui na Terra é provisório, cada um no seu tempo. Alguns vivem um pouco mais, outros vivem um pouco menos. Porém, o nosso destino final, aqueles que creem em Cristo Jesus, têm um destino final, que é morar com Ele nas mansões celestiais. Nós falamos mansões porque é coisa boa. Pensa numa mansão muito... perdi a palavra. Mas pensa numa mansão aí, bem confortável, com vários quartos. Eu nunca entrei assim, numa mansão com mais de 10 quartos, suíte, etc. e tal, que a gente fica até abismado, né? Como o ser humano ele consegue arquitetar tão poderosamente, tão engenhosamente fazer uma estrutura tão grandiosa. Pois é, nosso Deus ele dá essa capacitação para o ser humano, mas nós vamos morar em mansões melhores do que essas da terra. Ei, você vai morar, eu vou morar, aleluia, eternamente com Ele, ó, num lugar onde não haverá mais choro, mais dor, angústias, as angústias que cercam, que abarcam a alma do ser humano. Lá com Ele não vai ter mais. Existe um tempo para a sua igreja. O Senhor, Ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja. E eu e você, meu amado, minha amada, somos a igreja do Senhor. Nós somos essa igreja que vamos prevalecer firmes aqui na terra com o objetivo de morar no céu. Existe um tempo determinado para isso acontecer e só o Senhor sabe qual é esse tempo. Então, enquanto estivermos aqui, vamos continuar pelejando, vamos continuar plantando. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Você tem plantado boas sementes? Creia que no tempo certo haverá a semeadura dessas sementes que você tem plantado. E a semeadura vai ser boa, vai ser 100 por 1. A palavra ela nos diz que o Senhor é aquele que abençoa. Então não é em vão tudo que nós fazemos para Ele, principalmente. Quando nós fazemos algo para uma pessoa, o normal, mesmo que nós façamos de bom coração, sem esperar nada em troca, mas o sentimento, quando a pessoa agradece, quando há o reconhecimento daquilo que nós fazemos, nós nutrimos no nosso coração aquele sentimento de gratidão. E a gratidão é um sentimento que traz tão boas influências dentro do organismo do ser humano. Imagine o Pai, se nós seres humanos que damos tão pouco a quem nós amamos, e o Pai deu tanto. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu melhor, que foi o seu Filho, para morrer pela minha e pela sua vida, que nós venhamos nutrir essa gratidão pelo Pai. O Pai, Ele fez e Ele faz a todo tempo, por cada um de nós que somos seus filhos. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Irmãos, os dias estão maus, é verdade. Nós nos deparamos com notícias, com situações que acontecem, e nós ficamos, às vezes, até abatidos com algumas notícias. Eu costumo dizer que tem horas que eu tenho que parar de me desconectar mesmo, porque nós vamos, não que nós tenhamos que ficar alienados, não, nós temos que estar informados daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porém, algumas notícias vêm e a gente acaba prestando atenção nas notícias, vamos ler mais profundamente a situação, o enredo de toda a história, e nós ficamos com a nossa alma abatida, não é mesmo? Porque as notícias parecem assim que cada vez estão piores, e a cada hora nós temos uma notícia que derruba mais a nossa esperança desse mundo caído. Mas a nossa esperança não tem que estar nas coisas desse mundo, de fato. A nossa esperança, o nosso alvo tem que ser Cristo. A nossa visão tem que estar em Cristo Jesus. É Ele, é por Ele e para Ele todas as coisas. Então, que nós venhamos focar, ser gratos e entender que os dias vão se passar. Enquanto estivermos nessa terra, o dia tem 24 horas e às vezes parece até que tem menos.
que nós acordamos e a partir do momento em que acordamos, vamos fazendo as nossas atividades e o dia vai correndo e as coisas vão fluindo e quando nós percebemos, já está na hora de dormir novamente. E assim tem sido os dias. Tem sido assim para você? Ou os dias têm demorado a passar? Porque para mim parece que foi ontem, que era sábado, que eu estava... na verdade, no sábado passado o programa foi gravado, também foi um programa retrasado, na verdade. O sábado passado vai ser ao vivo. Foi ao vivo. Ai, você entendeu, né? Ô, glória! Aleluia! Mas eu quero dizer que parece que foi ontem. As coisas estão muito rápidas, acontecendo muito rápido. Quando você se depara com alguma coisa, você fica até meio confuso. Foi ontem, nem ontem. Quando que foi? Porque as coisas estão muito... O tempo está passando assim pelo... às vezes parece que estão passando assim pelos meus dedos. E eu não consigo segurar. Então, que nós venhamos remir o nosso tempo da melhor maneira possível. Vamos aproveitar o tempo. Enquanto estivermos aqui, temos algo a fazer para Cristo. Temos algo a fazer para a nossa família. Estamos no mês de maio, é mês das mães, mês da família também. Muitos casamentos se dão no mês de maio também, em função do mês da família, onde nós vamos trazer ênfase nessa relação, né? Mãe, família, está tudo relacionado. E quantas famílias não estão mais conectadas? Quantas famílias não têm mais tido um bom relacionamento? Então, nós, como igreja, precisamos orar. Ore pela sua família, orem pelas famílias, orem pelas mães, nas mães atípicas. Irmãos, nós temos feito uma campanha aqui na igreja, na nossa consagração. Convido você todas as terças-feiras, a partir das 8 da manhã, Rua Arthur Rios, 805, aqui no templo sede da ADAV. Temos a nossa consagração. Então, todas as terças-feiras nós temos clamado. A irmã Fátima, que é a líder. Irmã Fátima, beijo no seu coração. Deus continue abençoando e direcionando, te dando visão e revelação da perfeita vontade dele. E a irmã Fátima foi direcionada pelo Senhor a estar levantando uma campanha pelas crianças, pelas pessoas que são neurodivergentes, por essa onda de diagnóstico que tem vindo, assolando, colocando as famílias em estados de alerta, de crise, de tristeza, de angústia, porque muitas recebem esse diagnóstico e não sabem como lidar, não sabem como fazer, não tem condições, às vezes, financeiras para arcar com o tratamento, aí tem que recorrer ao Sistema Único de Saúde, onde as dificuldades são um pouco maiores. Então, irmãos, são muitas as questões, são muitas as camadas. E as mães que, na verdade, a grande maioria que fica de frente para essas situações são quem? São as mães. São as mamães. E as mamães ficam para baixo, para cima, com as suas angústias, querendo ajudar o seu filho da melhor maneira possível, tendo que enfrentar a sociedade que ainda não entende, ainda está amadurecendo essa questão no seu cotidiano. Então, existem muitos julgamentos, muita falta de esclarecimento, porque todo mundo quer falar que sabe alguma coisa, então as informações ficam picotadas, muitos fake news. Então, são tantas as questões, meus amados, que essa mãe fica perdida muitas vezes. E o estado de angústia da alma dela se intensifica, porque, afinal de contas, é o seu filho. Afinal de contas, é a sua geração que está em jogo. Então, mamãe, Deus continue te abençoando, te dando força para poder lidar com essas questões, conseguir tratamentos adequados para os seus filhos. Esses dias eu vi na rua, eu acredito que tenha sido aqui por Campo Grande mesmo, que essa semana eu não fui a outros lugares, a mãe com duas crianças, uma parecia ter uns 6, outra parecia ter uns 4 anos. As duas com o cordão de autista, simbolizando o diagnóstico. E eu pensei, uau, 2 crianças na primeira infância, se ela está com cordão, eu acredito que o diagnóstico já tenha sido feito, e aquela mãe segurando uma criança de um lado e uma criança do outro. Irmãos, eu tenho um filho que vai fazer 15 anos, meu adolescente maravilhoso. E eu já tenho minhas crises existenciais, minhas angústias intensas
Esses dias eu passei por um processo com ele, assim, que foi muito difícil para mim. Coloquei meu joelho no chão, orei pela vida dele. Por quê? Porque é um ser humano que está crescendo, com as suas opiniões, com as suas forças internas, com os seus hormônios aflorados, e a gente tenta conter, tentando respeitar. São tantas as questões, mas ele, dentro dessas questões neurológicas, ele tem suas capacidades perfeitas. Ele não tem nenhuma deficiência. Ele não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem. Ele não tem nenhuma dificuldade cognitiva. Não, meu filho, glória a Deus por isso. Ele é perfeito. Em nome de Jesus, ele vai permanecer assim ao longo da vida dele. Porque, às vezes, acontecem situações que vão interferir nessa qualidade. Um acidente, um trauma, que pode trazer deficiência numa pessoa que tinha até então a vida as suas funções, tudo normal, mas um acidente pode trazer prejuízo em várias partes do corpo, das suas cognições, podem ficar prejudicadas. Que Deus o guarde disso, livre, e cubra com seu sangue. E eu orei, eu falei, Senhor, me dá estratégia, me dá direção, me dá orientação. Porque, irmãos, existem livros, existem experts que nos ensinam, nos ajudam, e é bom, que bom por isso, mas o joelho e a direção do Espírito Santo continua sendo infalível. Ela continua sendo a nossa principal e a nossa bússola. As demais coisas não podem, não devem ser desprezadas, mas são recursos secundários. O nosso recurso primário é a palavra do Senhor, é o joelho, é a oração com o Pai. É Ele que vai dar calma ao nosso coração, porque na hora da raiva também, na hora tu fica querendo fazer uma besteira com um cidadão que saiu de você, que está ali, querendo às vezes te enfrentar com palavras, enfim. É delicado, é desafiador. E eu fiquei olhando aquela mãe com aquelas duas crianças e pensei, Jesus, dá força. Que desafio. Então, mamãe, se você tem sua criança, seu filho, nem sua criança, tem os diagnósticos tardios, também tem se mostrado bem presente dentro dessa realidade, que Deus continue te dando força, capacidade, instrução, revelação, e que você possa ver o seu filho reabilitado. Ainda não existe cura, mas existe a parte da reabilitação, onde ele vai conseguir, em nome de Jesus, ser o mais funcional possível, conseguir ter a sua independência dentro das limitações dele, em nome de Jesus. Que Deus continue dando força à sua família. Amém? Aleluia. Oh, glória a Jesus. Abra a sua Bíblia. Hoje, como eu falei, é um programa gravado. Estamos no dia 23 de maio do ano de 2026. O programa é gravado, mas o Senhor se faz presente. E eu quero pedir, assim como os outros programas, que você compartilhe esse programa. Pega a seta aí, compartilhe nas suas redes sociais. Chama as pessoas para estarem conosco todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã. Vamos nos unir, essa é uma família, família Cântico Missionário. Estamos unidos aqui todos os sábados, a partir das 11h30 da manhã. Compartilhe o programa, dá o seu joinha aí, dá o seu comentário, deixa o seu comentário, deixa aí o seu pedido de oração. Estamos juntos, você não está sozinho. E também siga-nos lá na nossa página pelo Instagram, @RádioAdave. Siga a nossa página, recomenda a nossa página e vamos crescer para louvor e para a glória do nome do Senhor. Amém? Você está comigo? Ô, glória! Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Eu falei o texto inicial, eu até me perdi, já falei tanto, não falei não, né? O texto inicial do programa, antes de você abrir em Juízes, abra na carta de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, que vai dizer assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ô, glória! Novidade de vida para mim e para você, meu amado. Tem novidade de vida, minha amada. Com Cristo, todos os dias podemos viver algo diferente, algo novo, porque a palavra vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã.
tem uma manhã diferenciada para você vivenciar. E eu creio, aleluia, em nome de Jesus, que vai ser uma manhã vitoriosa para a sua vida. Amém? Ô, glória! Agora sim, abra sua Bíblia. No livro de Juízes, capítulo 4, vamos falar de uma mulher. Você muito provavelmente conhece essa história. Vamos falar de Débora. Livro de Juízes, está lá bem no iniciozinho da Bíblia, capítulo 4. Aleluia. Na verdade, o livro de Juízes, capítulo 4, ele faz menção de duas mulheres, guerreiras e vitoriosas, assim como eu e você. Oh, glória a Jesus. Vamos lá, Juízes 4, a partir do versículo 1 mesmo. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E depois de falecer Eude, e entregou-os o Senhor na mão de Jaben, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Cícera era capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jaben, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Então lhe disse Baraque: se for comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Irmãos, essa história é muito linda. Essa história ela vai trazer um povo oprimido, um povo que sai do Egito com uma promessa de viver numa terra onde manava leite e mel. Essa era a promessa do Senhor. Essa era a vontade do Senhor para o seu povo. Porém, a Bíblia vai dizer que o livro de Juízes é um período muito instável, onde o povo vivia entre servir ao Senhor e servir aos deuses. Servia o Senhor e servia os deuses. E vivia nessa montanha russa, onde a hora estava servindo ao Senhor, a hora estava servindo Baal e os deuses daquela região. E isso não agradava o Senhor. O Senhor ele não divide a sua glória com ninguém, e não era a orientação que o Senhor deixou para o seu povo lá durante a travessia do deserto. O Senhor ele tem as instruções, deu as instruções através de Moisés, através de Josué. Moisés, no final da sua vida, reforça as instruções do Senhor. Josué, no final da sua vida, reforça quais eram as instruções do Senhor para o seu povo. Porém, a Bíblia vai dizer que logo após a morte de Josué, passa-se um período e o povo começa a esquecer. Não é repassado de geração em geração as instruções que foram ensinadas a seus descendentes. E o novo povo que vai se formando, ele se mistura com os povos nas regiões vizinhas, a qual o Senhor havia dito que eram para eles se livrar, não se misturar. Enfim, tudo aquilo que o Senhor direcionou não foi feito. E o que acontece? O povo ele começa a cair nas ciladas do inimigo, nas artimanhas. Eles começam a se misturar, começam a viver conforme o povo vivia, os seus costumes, os seus hábitos, começa a servir a outros deuses, e tudo isso
leva o povo a ser um povo oprimido. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo escolhido pelo Senhor para ser um povo diferente. Nada diferente dos dias de hoje. Nós que servimos ao Senhor Jesus, nós precisamos ser diferente. Será que as pessoas que estão à nossa volta, quando nos olham, elas nos veem como? Iguais a todo mundo, ou elas nos veem com alguma coisa de diferente em nós? Isso não se trata apenas de roupa, isso não se trata apenas de hábitos, não. As pessoas precisam ver que nós agimos diferente, nós falamos diferente, nós nos vestimos diferente, nós nos comportamos diferente, nós pensamos diferente. Nós, de fato, não somos desse mundo. Eu gosto daquele louvor que fala que nós não somos daqui. Para casa nós voltaremos. E ele vem nos buscar e com ele nós iremos. E Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Ele vai vir nos buscar. Mas nós precisamos, enquanto estivermos aqui, fazermos as nossas escolhas. E a melhor escolha que nós temos que fazer e precisamos fazer é estarmos alinhados com a vontade de Deus. É sermos obedientes à sua vontade. O povo, no período de Juízes, todo o livro de Juízes, é um período em torno aí de 300 a 400 anos, vai mostrar a instabilidade espiritual, comportamental desse povo. A Bíblia vai dizer que levantava juízes, e esse juiz ele era um líder espiritual também do seu povo. Então, esse líder ele orientava o povo ele ficava alinhado com a vontade de Deus, mas o juiz morria, o que o povo fazia? Se perdia de novo, começava as suas práticas horrendas, porque a Bíblia diz que o Senhor tem horror as adorações que não são para ele. Então, o povo ele ficava nesse declínio, vai e volta, vai e volta. Você conhece pessoas assim? Ora está na igreja, ora está no mundo. Ora está na igreja, ora está no mundo. Aí, você conhece pessoas que vivem nessa instabilidade espiritual? Olha para a vida dessa pessoa. Irmãos, eu não estou fazendo julgamento, não. Eu estou falando a realidade. Se nós olharmos para a vida dessa pessoa, muito provavelmente não está legal. Não está legal. Não tem como nós termos uma vida próspera, abundante, se nós não estivermos alinhados com a vontade do Pai. Ah, Gisele, tem muita gente rica, tem muita gente vivendo bem. Tem tudo bem, mas não é isso. Não é sobre isso que eu estou querendo dizer. Eu estou falando de prosperidade. Eu estou falando de paz. Eu estou falando de estarmos com a nossa alma em paz. Tem pessoas que estão com muito dinheiro no bolso, mas está miserável da sua paz. Não tem paz dentro da sua alma. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta isso, gente? Ai, irmãos, eu sei que nós precisamos de recursos financeiros. E eu também. Ô, glória, preciso. Falei, Senhor, me ajuda. Todos os dias. E Ele é bom, Ele ajuda, não é mesmo? Mas nós não podemos nos enredar com as coisas desse mundo, achar que isso é suficiente para que nós possamos viver bem, sermos felizes. Muitas pessoas vivem hoje numa vibe de, o importante é eu ser feliz. Será que isso é isso mesmo? O importante é ser feliz. Irmãos, vamos estar mais atentos. Nós não somos daqui. Não vamos entrar nas trends da vida, é trend que fala? Né? Essas tendências, nas tendências da nossa atualidade. A nossa trend é Jesus, oh glória! Ele é mais atual do que nunca. A Bíblia é mais atual do que nunca. Você quer ler livro de atualidade? Pega a Bíblia, a partir de Gênesis, a gente já vai ver atualidades, aplicações práticas para a nossa vida. Ei, a Bíblia é a nossa fonte inesgotável de instruções, de revelação. Aleluia! E o povo, no período de Juízes, brincou. Tem até uns jargões, né, que nós falamos. Quem brinca com fogo vai se queimar.
Minha avó falava, quem se mistura com porco, farelo come. Tem esses jargões da nossa sociedade. E o povo brincou muito. E nós vemos as consequências. Se nós lermos o livro de Juízes, todo o livro, nós vamos ver os desastres que o povo viveu. E eu costumo dizer, não é a vontade de Deus. E nós, às vezes, utilizamos dessa artimanha de falar, foi a vontade de Deus. Não! A vontade de Deus, a Bíblia vai dizer que ela é boa, perfeita e agradável. Como? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, destruições acontecem, desastres acontecem, situações terríveis acontecem, é antagônico, não dá para... Não. Vivemos num mundo caído, onde o mal existe, sim. Não é sobre isso, não vamos confundir. Mas muitas coisas acontecem em função das nossas escolhas, em função das consequências das nossas escolhas. Fato. E nós temos que ser maduros para entender isso. Responsáveis para entender e assumir isso. Não botar a culpa no sistema, não botar a culpa no pastor, não botar a culpa no governo. Não. Assumir as suas escolhas. Assumir as consequências. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia vai dizer isso acerca de Davi, que homem extraordinário que foi Davi, mas ele escolheu pecar. Pecou duplo, adulterou e matou. E as consequências, Davi escolheu. Não, mas a carne é fraca. Não, ele escolheu pecar. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não foi induzido, ele não foi forçado. Muito pelo contrário, ele forçou, porque ele era rei. E depois simulou. Olha, Davi foi dissimulado, porque ele simulou a morte de Urias, para parecer que ele não teve culpa. Ele não matou com as suas próprias mãos, mas ele foi o responsável pela morte daquele guerreiro. Gente, isso é muito sério. E as consequências desse pecado vieram. E toda a descendência de Davi pagou pelo pecado dele. É claro, a Bíblia vai dizer que os filhos não vão ser responsáveis pelos pecados dos seus pais. Porém, a marca do pecado ficou na família de Davi. E tantas tragédias nós lemos que aconteceu na vida de Davi, na sua família. E o período de Juízes, no capítulo 4, vai começar dizendo que os filisteus estavam oprimindo o povo 20 anos. Imagine 20 anos de opressão. Imagine 20 anos de você sendo oprimido por alguém, sendo impedido de exercer suas atividades de forma livre, tendo sempre alguém ali direcionando aquilo que você tem que fazer. Irmãos, que coisa terrível. O povo que era para viver uma vida abundante, está dizendo que está no ar o programa. O povo que era... Eita glória! Ao vivo é assim, irmãos. Tá gravado, mas está ao vivo. Aleluia! Voltando aqui, volta aqui comigo. E o povo que era para ter uma vida abundante, o povo que era para governar, agora está sendo governado e oprimido. E ele fala, oprimia violentamente. Então o negócio era sério, era pesado. E a Bíblia vai dizer que o povo chorou, o povo se lembrou das misericórdias do Senhor, porque elas são as causas, é a causa de não sermos consumidos. E elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Lamentações 22, se eu não me engano. E o povo ora, Deus de novo levanta um líder para guerrear. Só que dessa vez ele levanta uma mulher, Débora, que significa abelha, né? Essa força da abelha. E Débora, ela é profetisa, ela era mulher, ela era esposa e ela era juíza. E ali no seu tempo de exercendo seu ministério profético, seu exercício, seu ofício, ela recebe uma direção do pai e chama Baraque para a guerra. Chama Baraque, que era um guerreiro da tribo de Naphtali,
chama ele, dá a direção. O Senhor já tinha provavelmente direcionado Débora, e Débora chama Baraque e direciona ele. Só que Baraque fala assim, opa, calma aí, só vou se tu for comigo. Ele sabia da influência de que mulher era Débora. Débora talvez não era guerreira bélica, ela não tinha suas armas, digamos assim, bélicas, para ir para a guerra, mas ela tinha uma arma que vence infalivelmente as batalhas da vida. Débora era uma mulher de oração. Então, Baraque, ele queria que Débora estivesse junto com ele nessa batalha. E Débora, ela não se intimida, não. Ela fala, tá bom, eu vou. É isso que tu quer? Ok. Eu não fujo, não. Eu não corro, não. Estou aqui para isso. Deus me chamou para isso. Deus tem um propósito na minha vida e eu não vou recuar. Eu estou parafraseando aí, dentro da minha cabeça, que Débora pode ter falado, né, e pensado. Aí, mas Débora dá um alerta para Baraque. Ó, ok, eu vou interceder, vou orar, vou estar junto contigo na batalha. Mas você não vai receber a honra dessa guerra, dessa vitória. Porque vai ter vitória. O Senhor deu direção e ele já falou que nós seremos vitoriosos. Mas a honra dessa vitória vai ser pelas mãos de uma mulher. E nós vamos ver todo o desenrolar da história. Ao final, toda aquela guerra, toda aquela batalha vencida. E Cícera, ele, que era o general, aquele general poderoso, que não vencia, no Cântico de Débora, nós vamos ver esse general que vencia todas as batalhas, onde a sua mãe esperava, juntamente com as suas moças, ele vir, né, com seus espólios de batalha, general, né, vitorioso, digamos assim, até então. Cícera, ele corre, ele foge, e ele vai estar na casa, ele vai entrar na casa de Jael, que era a esposa de um queneu, de Éber, que tinha parentesco com Jetro, sogro de Moisés, mas que decide se bandear para o terreno inimigo. Então, Éber era aquele que nega suas raízes e faz alianças com o povo inimigo. Então, Cícera acredita que está protegido. Afinal de contas, ele estava dentro da casa de um aliado dele. Foi isso que aconteceu. E Jael, muito perspicaz, uma mulher que era temente a Deus, eu acredito, a Bíblia ela não relata dessa forma, mas pelo que ela fez, nós entendemos que Jael também não estava conformada com o sofrimento do povo, e ela abriga Cícera na sua casa, e Cícera fala com ela, se chegar alguém aí, ó, fala que não estou. E muito provavelmente as pessoas, se ela falasse, as pessoas iriam acreditar, que nunca, talvez iriam imaginar que um general de guerra ia se abrigar na casa de uma mulher. Né? Provavelmente o seu esposo não estava em casa, porque a Bíblia não menciona isso. E Jael, Cícera, ele está cansado, está exausto da batalha. Jael dá leite para confortá-lo mais, porque, né, estabilizou aquela agitação, o cansaço, juntou tudo. E a Bíblia vai dizer que Cícera cai num sono profundo. Eu acredito também que seja uma intervenção do céu, aquele sono dele, porque, irmãos, a pessoa que está acostumado a estar na batalha, ele não dorme profundamente, ele está, né? A gente, quando está preocupado com alguma coisa, nós, assim, ficamos alerta o tempo todo, não é mesmo? A gente até tira um soninho, mas qualquer barulhinho, qualquer coisa nos acorda. Você acha que um capitão de exército que está no meio de uma batalha ia dormir profundamente? De uma forma que ele não percebeu mais nada? Claro que teve o leite, claro que teve a estratégia de Jael, mas teve a intervenção de Deus nesse sono de Cícera também. E a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher habilidosa com tendas, porque ela pega uma estaca, pega um martelo e ela acerta as têmporas de Cícera. Um golpe só foi suficiente para cravar a testa desse general no chão e ele morrer pelas mãos de uma mulher. Como Débora falou, que não seria pelas mãos de Baraque, pelas mãos de uma mulher, o Senhor dá livramento ao seu povo. E Baraque chega, né, na tenda, no finalzinho, vai dizer sobre isso. Deixa eu ver aqui. No versículo 22, capítulo 4, versículo 22. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, vem,
e mostrar-te-ei o homem que buscas. E foi a ela, e viu que Cícera jazia morto com estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, derrotou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel, apesar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. O Senhor lhe deu vitória ao seu povo, a partir da morte de Cícera, o povo ficou mais forte, se fortaleceu mais e conseguiu exterminar o seu inimigo. E pelas mãos de Jael, uma mulher, todo esse mal se desfez. Irmãos, cada um tem suas armas para vencer os seus inimigos. Jael, ela era uma mulher habilidosa com estaca, porque se me dá uma estaca na mão, né, talvez eu não vou saber nem manusear esse instrumento. Quais são as suas habilidades? O que você tem de bom? O Senhor, Ele vai nos usar naquilo que for mais habilidoso para nós, onde nós temos mais habilidade. E que nós estejamos atentos, nós não venhamos perder a oportunidade. Jael não perdeu a oportunidade de dissipar o seu inimigo, de acabar com o sofrimento do povo. Existe um tempo determinado pelo céu para tudo isso acabar. O Senhor está na frente, o Senhor é general de batalha, Ele está à frente das nossas batalhas. Mas é necessário que nós estejamos dispostos a lutar essa batalha e estejamos com a nossa mente firme, que nós iremos vencer. Eu e você não nascemos para perder. Nós não nascemos para perder. Com Cristo é vencer ou vencer. Que Deus continue abençoando a sua vida, dando as estratégias necessárias para que você saia vitorioso, vitoriosa das batalhas da vida. Amém? Aleluia. Vamos louvar. Acho que é 7:7 o hino. Veio esse hino na minha mente. A gente já está indo para o final do programa, mas vamos louvar esse hino. Acho que é 77, Ser Valente. Ah, Laurinha me ajudou. 77 é qual? Ah, isso mesmo. Laurinha tá boa de Bíblia, hein? Tá boa de harpa. Ô, glória! Aleluia, aleluia. Vamos louvar, vamos finalizar esse programa de hoje com louvor. Hino da harpa número 225. Vamos louvar. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Ó, não deixa a tua cruz, ser valente. Ô, glória! Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente. Lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrará o seu valor, ser valente. Eita glória! Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com altruísmo e com poder. Ser valente, sem o mal, franco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhe o amor e serás um vencedor. Ser valente, ô glória! Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente.
evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra e o mar, ser valente, tua vida enobrecer, com Jesus, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, eita glória, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Ô glória, sejamos valentes nas nossas guerras, aleluia, festejamos juntos, aleluia, nos alegremos junto com as nossas vitórias, e assim nós vamos avançando, anunciando o reino e avançando rumo à glória celestial. Eu gostaria de agradecer, aleluia, a sua presença aqui no programa. Muito obrigada. Compartilhe o programa. Vamos nos unir. Deixa seu pedido de oração, deixa seu comentário, deixa o seu joinha. Se inscreva lá no nosso canal no Instagram, @Rádio Adave. Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse tempo, por mais esse programa. Aleluia, no próximo sábado, a partir das 11h30 da manhã, no próximo sábado já vai ser dia 30, né? Vai ter mais um sábado no mês de maio. Aleluia, vou ver se a gente consegue trazer uma pessoa para estar aqui conosco, para fechar esse mês da família, mês das mães, mês da mulher, é mês de tudo, oh glória a Jesus. Aleluia, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais esse tempo. Muito obrigada, Pai, por esse tempo onde a sua palavra foi mencionada. Continue, Senhor, guardando a nossa mente, nossos corações, e que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que Tu tem ensinado para nós. Leva, Senhor, essa palavra aos lares, às famílias, e que nós possamos avançar juntos, rumo à glória celestial. Obrigada por esse programa, obrigada pela vida dos nossos pastores, cada pastor, Senhor, aqui da DAV, nosso pastor presidente, pastor João, juntamente com a sua família, o pastor Edilberto, que é o nosso coordenador técnico. Muito obrigada, Pai, pelas congregações, pelos irmãos aqui da DAV, pela sua igreja na terra. Continue nos guardando, dando uma semana excelente para louvor e para a glória do Teu nome. Amém. Ô glória a Jesus. No próximo sábado, a partir das 11h30 da manhã, estaremos novamente aqui, se Jesus não voltar antes, para mais um programa Cântico Missionário. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho